Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 437. Eu sou o Guilherme Otoquivana, com o Gibson e com o Dudu. E eu queria dar feliz Dia das Mães para as mães que estão nos escutando aí. E, enfim, essa semana o Corinthians também homenageou as mães, né? E foi mãe de todo mundo. Deu presente para todos os adversários, né, Ana? Olha, é brincadeira, viu? Não dá para ser feliz com esse time. E a torcida lembrou das mães de todos os jogadores também, né? Do Do juiz, juiz, né? Lembrou de muitas mães essa semana. Mas aqui ninguém é pai, né? Tudo é pai de pet aqui só, né? Tudo pai e mãe de pet, né? E de bebê reborn. Não, tô brincando. Nossa, bebê reborn aí é caso pra demissão sumária. O Dudu nem de pet é. Tem cachorro, Dudu? Tenho um cachorro. Fica com meu irmão, mas eu tenho um border. A gente tem um border. Como eu moro em apartamento e ele mora em casa, fica lá. É o Ozzy Osbourne. Bom, meus amigos, semana terrível, né? Como eu falei, o Corinthians foi a mãe da semana. Empatou em 1-1 contra o América de Cali na Sul-Americana, gol do Memphis, né? E depois levou uma virada do Mirassol, 2-1, gol do Kaká, o nosso gol do Kaká, né? Enfim, antes de mais nada, a gente precisa fazer aquela ressalva, aquele aviso, né? O Dorival tá aí, não tem nem 15 dias no comando. O Dorival não montou esse elenco. O Dorival ainda não conseguiu contar com o Garro, o nosso principal jogador. O time não fez pré-temporada, o time está jogando 2 vezes por semana desde o começo do ano, enfim, tudo que a gente está falando para explicar um pouco esses resultados e assim, mais uma troca, quer dizer, a gente vive repetindo esse mesmo discurso, em toda troca que acontece a gente tem que falar, enfim, parece que a gente está voltando sempre no mesmo lugar, né, Gibson? Eu tenho uma dúvida, quem montou esse elenco? Teoricamente foi o Fabinho com o eu ia falar isso, né? foi o Fabinho que montou. Teoricamente, né? Quando o Ramon chegou uns 10 juntos, né? Tipo... Não deu nem tempo do Ramon pedir aquilo ali. Mas a gente tá sempre voltando ao mesmo lugar, né, Gibson? É o ciclo dos que não tem organização, né? Um clube que não se planeja, enfim, pra nada, né? Tanto no financeiro, no administrativo, no futebol. É aquela coisa, vai resolvendo quando pinta, quando estoura a bomba, resolve. Aí fica nessa. É um sintoma clássico da má administração do clube, né? A primeira semana do Dorival foi favorável para aqueles que queriam a saída do Ramon, né? 2 vitórias, todo mundo falou, tá vendo? Que estavam com a razão. A segunda já foi, a gente tá vendo o pessoal que não queria sair do Ramon, falou, tá vendo? Pra que trocou então? Que foi essa desgraça toda. Antes da chegada oficial do Dorival, a gente fez deu umas dicas, né, para quem tava chegando. Então a gente vai retomar. Agora que o Dorival chegou, já tem alguma ideia do elenco e tal. Ainda não tô totalmente, né? Mas eu vou pedir o pessoal deixar uma dica agora pro Dorival, então. Quem quer começar a dar a sua dica primeiro? Esquece o 4-1-4-1. Precisa de 2 volantes na frente da área. Não faz sentido um volante fazer ponta direita, ponta esquerda. Senão você coloca um ponta ou você coloca um meia. Volante fica na frente da área. Tem que jogar no 4-4-2 com 2 volantes na mesma linha. Uma dica aí, Gibson, então. A minha, eu já comentei isso quando ele chegou, que era uma das coisas que eu queria ver ele primeiro fazer no time, que aparentemente rolou naquela primeira semana, e agora parece que de repente o time aprende e desaprende, que é a compactação do time. Pra mim, a primeira coisa era compactar o time. Tem que fazer o time e sobe junto e volta junto. O tempo inteiro, né? Aí sim o jogo começa a fluir. E você, Dudu, qual é a sua dica pro Dorival? Pega assim, Dorival. Você não conhece o Corinthians, não sabe o que é o Corinthians. Já que tem um jogo que não vale muita coisa na quinta-feira, pega essa semana e estuda o que é o Corinthians. Aí você monta o melhor time. Né? Não adianta querer ficar inventando muita moda, saber ver o que é, o que não é. Estuda. Tenha ciência do que é o time Corinthians, o ambiente Corinthians, a torcida do Corinthians, o clube Corinthians. E aí, você sabendo disso, você pega, estuda a melhor opção, os melhores jogadores, monta o melhor time. Independente de nomes ou não, monta o melhor time, mas acho que primeiro ele precisa entender o que é o Corinthians.
Bom, e a minha dica pro Dorival é a seguinte: o time do Ramon tinha uma marca que ele era muito rápido e às vezes ele era apressado, né? Às vezes o time não ficava muito com a bola, perdia muitas bolas, a gente ficava com raiva, mas também acabava chegando mais ao ataque, conseguia criar muito mais na velocidade, né? Eu tô achando o time do Dorival o oposto, né? Tá muito lento, muito cauteloso às vezes. Tem um caminho do meio aí que é a melhor solução, né? Nem tanto apressado como era muitas vezes o time do Ramon. E eu tô achando esse do Dorival, claro, são poucos jogos também, a gente precisa fazer essa ressalva, né? Mas eu tô achando ele muito lento. Quando é pra puxar um contra-ataque, os jogadores começam a tocar de lado, sei lá o quê. Eles querem só ficar com a bola e não chegar tanto ao ataque. Eu tô achando que o Corinthians tá criando bem menos do que criava com o Ramon. Ainda que teve aquele jogo lá contra o Inter, que foi uma festa, né? Mas por enquanto é a exceção aí do Dorival. O Jonathan comentando aqui que se não trazer reforço, o Timão não vai para frente e não vai disputar título nenhum. Contratar agora só depois da parada, né, no Mundial. Os jogadores agora, por enquanto a janela está fechada, não dá para contratar ninguém. Então ele vai ter que se virar com o que tem aí os próximos... ou até o final do mês, aí, começo do outro mês, né? Na verdade, Gui, rapidinho, não sei se vai adiantar, mas agora, não sei se é final de maio, começo de junho, a janela abre 5 dias para os times que vão disputar o Mundial para eles poderem se reforçar e inscrever jogadores. Só que isso é aberta para todo mundo. Então, se o Corinthians conseguir... Mas aí vai fazer um jogo, 2 jogos, para um tempo e volta. Mas a janela abre, de repente é uma oportunidade de trazer alguém e já treinar nessa parada. Eu acho que o Corinthians... Tem trazido os jogadores no final das janelas, quando eles já não tem muita opção, né? O Fabinho, ou até depois da janela, né? A gente viu que depois da janela é possível trazer jogador também. Nem sabia que dava para trazer fora da janela, mas trouxe no ano passado, né? Porque o Corinthians tá atrás de opções mais baratas e tal. Se for contratar logo no começo, é mais caro, né? Tem que pegar na promoção. E vamos conversar um pouco desse lance aí do Memphis, do penal do Memphis que ele bateu aí, a cavadinha do Memphis no jogo contra o Mirassol. Ali o jogo tava 0-0, né? Enfim, logo depois o Corinthians marcou o gol e depois levou a virada. Não sei qual a história do jogo seria se o Memphis tivesse convertido a penalidade, né? Mas tá todo mundo meio revoltado, todo mundo puto com o Memphis. Eu também xinguei ele pra caramba aqui da minha casa. Acho que todos vocês aí também xingaram muito o holandês. Eu queria saber a opinião de vocês. O que você achou, Ana, da cavadinha do Memphis? Eu achei ridículo. Assim, eu não posso ser hipócrita, né? Só porque eu gosto do jogador, falar que ele pode fazer cavadinha, os outros jogadores que eu não gosto. Então, assim, eu achei ridículo. Eu acho que pênalti não é loteria, pênalti é treinamento, pênalti é você colocar a bola pra dentro, porque se você chutar forte, não vai ter, você vai pôr o goleiro, bola, tudo lá pra dentro, com a distância que é. Então, pra mim, faltou seriedade ali. Não é porque eu gosto do Memphis de que eu vou passar pano pra ele. Ele é o único culpado? Não. Logicamente, numa derrota não vai ter o único culpado, mas talvez se ele tivesse convertido o pênalti, a gente tinha levado um pontinho aí. Que pra mim já não era ideal. Melhor que ele faça isso agora e entenda as consequências do que como aconteceu com o Alexandre Pato. O Dudu falou que o Dorival tinha que estudar o que é Corinthians. Eu achei que o Memphis já tinha ideia do que é Corinthians. Se ele tivesse ideia do que é o Corinthians, ele saberia que ele não podia fazer essa cagada. Então, tipo, acho que ele também tá precisando ter uma conversa ali. O Fabinho chegar nele e falar, ó, temos que jogar sério, nós não queremos ficar na mesma situação que vivemos ano passado. Eu achei deprimente e achou que custou nossa vitória. Não vou nem falar o empate, porque não era pra mim só o gol dele. Se tivesse saído aquele gol dele e a gente na sequência acabou fazendo um gol que seria o segundo, o Mirassol teria sentido pra caralho esse placar. E quando o Memphis perdeu aquele pênalti, o Mirassol cresceu muito. Começou a acordar na partida, falou, pô, dá pra jogar, né? Não é esse monstro todo, não. Então, assim, tem consequências bater um pênalti desse jeito. Pra mim, não é que não pode bater um pênalti desse jeito. Se o jogo tá 4-0, meu irmão, falta 10 minutos pra acabar, você pode bater de costas o pênalti. Quer inventar uma moda? Bem, o jogo tá ganho. Aí não tem encrenca. Agora, no jogo como tava, primeiro tempo, precisando pontuar, jogando fora de casa, enfim, 0-0 o jogo, é temerário fazer aquilo. Não chega no nível do idiota do Pato, mas tem que já cortar a asinha dele agora, antes que isso aconteça de novo. Olha, sobre a questão da cavadinha, é uma modalidade possível de bater pênalti. Mas assim, ele é um jogador midiático. Todo mundo estuda ele. Então, ele precisa estudar os adversários. Então, pra mim,
Ele não sabia quem era o Walter, mas para mim foi muito mais uma defesaça do Walter do que um erro dele. Ele foi displicente, mas o Walter é um goleiro inteligente. Espero que ele aprenda com esse erro, porque ele sabe que ele é um jogador midiático, então todo mundo vai estudar o Memphis. Que ele estude os adversários também. O pessoal da central do Timão fez o levantamento, né? O Daniel Kepler fez um levantamento ali das cavadinhas do Memphis, né? E ao longo da carreira o Memphis cobrou 7 pênaltis desse jeito, partidas oficiais, né? Falando. Errou apenas um. O primeiro que ele bateu há 11 anos atrás. Depois disso ele bateu em outras 6 ocasiões e tinha feito, né? Até agora. Até esse último agora. 4 vezes ele fez e converteu pelo Lyon e outras 2 vezes pela seleção holandesa. Olhando nos últimos 10 jogos do Corinthians, 4 jogos do Dorival, 3 do Orlando Ribeiro, 3 do Ramon, o Corinthians está com aproveitamento de 46% e o saldo de gols negativo de menos 4 gols. Então o Corinthians caiu demais depois do Paulistão, né? No Brasileiro, atualmente, estamos com 41%, 8 jogos e 10 pontos. Eu acho que ele deve continuar no meio da tabela, né? Não deve mudar muito a classificação do Corinthians, pelo que eu estava vendo aqui. Mas pode ser que caia umas posições. Tem jogo acontecendo agora, né? E tem jogo amanhã também. Mas eu acho que o Corinthians ainda vai continuar no meio da tabela. Como é que você está vendo a nossa situação no Brasileiro, Gibson? Eu tinha comentado semana passada que a gente tem uma sequência na tabela agora, jogando com times lá de baixo. E que é o momento para aproveitar para pontuar, enfim, colar lá na frente, lá perto do G4 e já tentar ficar por lá, né? E esse era o primeiro jogo dessa sequência com os times que estão mais lá embaixo da tabela. E, cara, foi horrível desperdiçar esses 3 pontos, né? Mas o que me deixa mais puto é que depois daquele jogo contra o time mostra o que ele pode fazer aquele jogo contra o Inter, né? Você fala, o time pode jogar assim. E aí você fala, por que ele jogou o que ele jogou essa semana, então? A gente sabe que esse time pode jogar melhor. É um fato, né? Agora, o porquê não tá fazendo é o X da questão. E não dá pra botar nas costas do Garro que tá lá machucado, sabe? Não é só um cara, né? A gente jogou contra o Inter, seu Garro, e fez uma baita partida, né? Então, assim, tem que botar a mãozinha na consciência e ver o que tá acontecendo. Porque, assim, a gente vai ter essa sequência na tabela. Tem alguns jogos ali ainda, mais uns 3 ou 4 ainda, tem os times mais ali de baixo. Então, é a hora pra aproveitar, pra subir na tabela. Se não fizer isso agora, depois fica aquela coisa de, mas dá. Claro que dá pra fazer, mas vai ter que ganhar uma porcentagem de jogos que a gente não ganhou desde 1900 e bolinha, né? Então, assim, faz agora, né? E a gente sabe que o time pode fazer. Então, por que não tá fazendo? Olha, pelo que a gente apresentou no final do ano passado, até o Campeonato Paulista, que foi bem regular, eu imaginava que o Corinthians estivesse um pouquinho melhor. Eu não digo talvez liderando o campeonato, porque a gente sabia que, em função principalmente do Corinthians ser o time que, não sei se eu acho que depois do Bahia, o Corinthians é o time que mais jogou esse ano, e, né, nós jogamos a pré-Libertadores, fomos até a final do Paulista, então o Corinthians vem num desgaste, mas eu imaginei que hoje o Corinthians está com 10 pontos, eu imaginava que a gente poderia estar entre lá com uns 13 e 14. Tem muito campeonato, vai ter a parada, a gente vem falando isso, mas eu imaginava que a gente tivesse um pouquinho melhor aí em termos de pontuação. Eu não gosto do Campeonato Brasileiro do Corinthians, acho que é um Campeonato Brasileiro fraco. Pode ser, sim, pela quantidade de jogos, acho que o Corinthians já fez 33, 34 jogos esse ano, que é um absurdo. Se você pegar, nós estamos em maio ainda, né? Nós não estamos no meio do ano. Tudo bem que vai ter a parada e tal, mas até o meio do ano o Corinthians vai fazer mais 7, 8 jogos brincando aí. Né? Então é absurdo. E assim... 33, mas até junho vai fazer quanto? Mas vai dar 40 jogos aí. Tá errado. Os clubes se unem para mudar isso? Não. Então nós tínhamos que ter elegido antes prioridades. Qual vai ser a nossa prioridade? Nós saímos da Libertadores. Não era o que nós estávamos planejando. Qual vai ser a nossa prioridade? Vai ser o Campeonato Brasileiro? Vai ser tudo com esse elenco, não dá para jogar. Nós temos um elenco bom, mas não o suficiente para jogar 3 competições. Falta claramente dizer pro torcedor do Corinthians qual é a prioridade. Falta rodar esse elenco. Falta também blindar um pouco esses jogadores, porque eu não sei se o que está acontecendo fora não está interferindo no campo, que claramente pode interferir uma situação de que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo, se vai ser o mesmo presidente ou não. Então, acho que o Corinthians precisa, nesse momento, ter no Campeonato Brasileiro prioridade pra gente não sofrer que nem foi o ano passado. E só pra ilustrar isso, né, Ana? O Mirassol só tá no Brasileiro, né? Não tá em nenhuma outra competição. Uma semana treinando e tal. Chegou com
com fôlego. Ficou em casa, inclusive, o jogo foi na casa deles, né? E na Sul-Americana a mesma coisa, né? O América de Cali tinha jogo, colocou o time reserva, até chegou a viajar antes, parece uma parte dos jogadores para São Paulo e tal, se preparou para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Então os times estão com tempo para treinar, para descansar, e o Corinthians não tá. Já que tem tanto jogo assim, o Corinthians tem que fazer essas opções, como a Ana tá falando, já que também a gente não tem tanto elenco assim, né? E o Dorival tem falado isso nas coletivas, né? Ele acha que precisa rodar mais, precisa trazer... Quando ele trouxe, depois daquela traulitada terrível que a gente levou contra o Flamengo, a primeira coisa que ele primeiro poupou, falou, não, o time precisa descansar, e depois ele não levou isso tão a sério assim, quando foi a vez dele colocar o time, né? Não sei se é falta de confiança nos reservas, ou enfim, ou se é alguma pressão interna, não, tem que jogar, e sei lá o que, enfim. Mas o próprio Dorival trouxe essa fala no início dele, né? Essa semana a gente acabou levando, né, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, aqueles gols de início de tempo, né? Com menos de 5 minutos a gente tava levando o gol lá do América de Cali, e do América não, do América, né? Do América de Cali. Do América de Cali, e depois agora do Mirassol, né? E a gente fica com essa impressão de que tá levando muitos gols logo no início de cada tempo, né? Nos primeiros minutos. E a gente eu peguei o Data Irmandade aqui e separei em 4 partes, em 5 partes, na verdade, o tempo, né? Do minuto 0 ao minuto 10, do minuto 10 ao 20, do 20 ao 30, do 30 ao 40 e do 40 até o final, né? Teve jogo aí que foi até 52, 56, enfim. E, na verdade, a gente levou mais gols do minuto 30 ao 40 esse ano. 29% dos gols foram do minuto 30 ao 40. 21% dos gols foram do minuto 0 ao minuto 10. Então, esses são os 2 períodos que a gente leva mais gols, né? Então, mas o período pior para o Corinthians no ano, né? Não nessa semana. Nessa semana, com certeza, foi esse início de jogo, esse início de cada tempo, né? Mas no ano, a gente tem levado mais gols entre os minutos 30 e 40. E a gente tem levado mais gols no primeiro tempo. 55% dos gols que a gente levou foram no primeiro tempo e 45% dos gols foram no segundo tempo. Eu acho que isso diz muito, Gui, que a gente comenta aqui, né? Que você falando, que a gente comenta aqui, normalmente o do minuto 1 ao 10 é a desatenção, o Corinthians entra desligado. E acho que do 30 ao 40 entra muito na parte do cansaço. Tem, acho que talvez a ver com essa rodagem do elenco. E aí entra já aquela... É impressionante, né? Pelo menos desde que eu tô aqui na Irmandade, entra técnico, sai técnico, entra ano, passa ano. Como a gente entra desatento em alguns jogos, tanto no começo do jogo quanto no começo do segundo tempo. São minutos preciosos e são pontos preciosos que a gente vai perdendo por desatenção nossa. Então, eu acho que tem a ver um pouco isso, a parte inicial por desatenção e talvez essa parte aí mais dos 30 ou 40 por cansaço do time. Enfim, essa semana teve esse empate, né, na Sul-Americana, 1-1 em casa. Já são 4 rodadas da Sul-Americana e o Corinthians fez 3 jogos em casa, né? 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Quer dizer, perdemos pontos demais na nossa casa. Nesse momento era pra gente estar com uma pontuação muito melhor, já que a gente fez a maior... Enfim, de 4 a gente fez 3 jogos em casa. A classificação, o Huracan tá com 10 pontos, o América tá com 6 agora, e o Corinthians com 5. A gente vai enfrentar o Racing agora, com 0, né? Tá com 0 pontos. Enfim, Gibson, qual é a matemática aí? Ainda dá para classificar? Vale a pena tentar uma classificação aí? Ou o negócio já desandou de vez? Então, tem chance, sem dúvida, matematicamente, mas tá assim, não tá fácil, né? Se a gente tivesse ganho essa partida de quarta-feira, a classificação dependeria da gente, só da gente. Mas não fez, né? Então o Corinthians vai ter ganhado o Racing com certeza. Pra gente seria bom se o Huracan ganhasse do América de Cali, né? Porque o América de Cali fica em 6, a gente pularia pra 8, e aí chega na última rodada, dependendo da gente, contra o Huracan, que não é fácil. É o líder do grupo. A outra opção seria se o América de Cali ganhar, né? O América de Cali para 9 pontos, né? A gente iria para 8, né? Ganhando do Racing. E aí, na última rodada também, a gente vai ter que jogar a nossa classificação contra o Huracan e o América. Mas o América de Cali vai jogar contra o Racing na última rodada, enfim. A chance aí é muito mais estreita. No mundo ideal mesmo, seria legal torcer pro Huracan na próxima rodada pra eles darem um cacete no América, de preferência até com saldo de gol, enfim, né? Pra gente
ganhar do Racing, esperamos, né? Porque todo mundo ganha deles. Chegar na última rodada e a gente joga contra o Huracan, joga a vida ali. Né? Mas assim, só pra resumir, tem que ganhar os 2 jogos. É o mínimo que a gente precisa fazer. Isso fora torcer pros adversários. Tem que ganhar os 2. Enfim, Dudu, e passa pra gente desde quando a gente enfrentou o Racing, o que mudou no time do Racing? Nesse cenário que o Gibson falou, acho que vai ser meio complicado, porque o América ainda faz as 2 partidas em casa. A vantagem desse jogo, só antes, é que eles se enfrentam na quarta-feira. O Corinthians entra em campo na quinta sabendo o que aconteceu no jogo. Mas o Racing, ele tá hoje na 5ª colocação do Campeonato Uruguaio, mas ele tem um jogo a mais, que tá todo mundo, só o Peñarol que tá em 6º e um outro time lá em 14º, e tem essa partida atrasada. Então ele pode perder a 6ª posição, a 5ª posição cair para 6º por causa desse jogo do Peñarol, mas ele vem jogando com o time titular no Campeonato Uruguaio e ele vem colocando o time reserva na Sul-Americana. Desde que ele perdeu a primeira partida, ele já... que a intenção deles, como um clube mais formador, eles querem mais estar na mídia, eles querem vender jogador, eles querem disputar mais o Campeonato Uruguaio, já que eles estavam na frente, ainda estão na frente do Peñarol com um jogo a mais. Eles vão enfrentar o Corinthians na quinta-feira, eles não jogam por causa dessa partida que todos têm a mais, exceto o Peñarol. Eles têm o final de semana de descanso. O Corinthians, como a gente falou, não tem nada de descanso. Só que como eles já estão eliminados no campeonato na Sul-Americana, eles vão vir com time reserva. Eles estão jogando muitas vezes na Sul-Americana no 3-4-3 e no campeonato uruguaio no 4-3-3, que é outra formação. Não tem grandes coisas. Eles sabem que eles estão eliminados, não adianta. Mesmo que eles ganhem os 2 jogos, eles não se classificam. Agora a questão é ver isso que o Gibson falou. O Corinthians ganhar do Racing é obrigação, mesmo que o Corinthians entre com o time C, que era o que eu faria. Embora o Corinthians, com o time titular aqui, sofreu, que nem o Gibson falou, todo mundo goleou o Racing. O Corinthians, tudo bem, tava com 1 a menos, mas o Corinthians sofreu para ganhar de 1-0. Mas enfim, eu já abriria a mão da Sul-Americana, vamos ver o que o Dorival vai fazer. E você, Ana, como é que você tá vendo essa partida na quinta-feira? Você ia com o time titular, time B, time C, sub-20, ou como o Gibson gosta de falar, bota o sub-10 lá pra jogar essa porcaria. Como é que você armaria, como você vê esse jogo? Eu teria feito igual o Racing. A hora que você perdeu o Huracan em casa, você já sabia ali que não ia chegar em lugar nenhum e tinha entrado com o time reserva. Eu entraria com esse time... Não sei se time C, porque eu nem sei quem que é o time B, quem que é o time C. Acho que não... por exemplo, eu não sei se eu entraria com o Jacaré na lateral direita. Acho que eu iria com o Maná mesmo, né? Eu dava uma chance pro Jacaré. O Maná eu já não aguento mais, não. Quem que é? Então... Mas eu acho que pode entrar o Rian, né? Que a gente não tá usando muito. O Charles, o Bidu, o... Põe o Donelli ou o Felipe HH, Longo, né? Double H, né? Que é o Hector Hernandes, o Thales, porque o Thales só joga bem com o Hector Hernandes, ele não sabe jogar com os outros atacantes, né? Então aí vocês vão colocando aí esse time, né? E nem levaria os outros para o Uruguai. Aconteça o que acontecer, tipo, já teria feito assim, joga com o time B e vê o que acontece. Se classificar, classificou, se não classificar, não classificou e pronto. Ninguém vai morrer se não classificar na Sul-Americana. Tem problema do dinheiro, mas o Corinthians não vai ser o dinheiro da Sul-Americana que vai pagar as dívidas do Corinthians. Então... Se fosse a dívida, fosse só essa aí, não tava tranquilo. Se resolvesse com a Sul-Americana, era bom, mas não vai. Então. Enfim, já que a gente já falou dessa partida, enfim, o jogo quinta-feira, 7h, no Estádio Centenário. A última vitória do Corinthians no Estádio Centenário foi em 2023, na Libertadores, contra o Liverpool. 3-0 no Corinthians, Balbuena e Roger Guedes 2 vezes, né? Nesse estádio, 16 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O jogo vai ser transmitido pela ESPN e Disney Plus aí na quinta-feira. Jogo ruim, horário ruim. Pelo menos a narração não é do Thiago Live. Thiago Live é terrível, né? Mas enfim... Bom, meus amigos, e a esperança do Corinthians no Garro se renova, né? Já que ele voltou a treinar e ainda está treinando sem bola, fazendo uns piquezinhos e tal, o Corinthians fez questão de divulgar aí. Existe uma possibilidade remota dele treinar com bola essa semana e estar no jogo contra o Santos domingo, né? Mas o mais provável é mesmo que ele volte contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Voltando o Garro, muda tudo, Ana? Muda tudo, muda até o jeito de jogar do Dorival, porque ele não, se eu espero
que ele não coloque o Garro para marcar lateral, né? Porque senão ele não vai durar nem 2 meses no Corinthians. Então acho que ele vai ter que mudar o time dele. Mas eu espero que até lá eu digo, parece que é tão longe, né? Dá uma semana e meia. Até lá ele tenha arranjado um outro jeito de jogar, porque esse jeito de jogar não está funcionando. Quando ele jogou na primeira partida com os 2 volantes na mesma linha, ele mostrou que ele pode ter algum resultado defensivo. Senão, o Corinthians vai ter que fazer todas as oportunidades no primeiro tempo. Tem que abrir 4-0 toda vez no primeiro tempo, que é quando joga melhor, e torcer para enganar o segundo tempo, porque tá horroroso os segundos tempos. Então... O Garro voltando muda tudo, Gibson? Cara, muda, mas assim, pra mim não dá pra esperar que ele vai resolver o problema. Óbvio que ele é um baita jogador, é inteligente, faz gol, dá umas puta assistência, coloca aquela bola que você fala, pô, como é que chegou esse passe? Legal, até aí muito lindo, né? Mas se o time continuar jogando meia bomba como tá jogando, cara, pode ter 2 Garros no time que não vai resolver. Honestamente, já que deu essa pausa pra recuperar o cara de verdade, mandaram o cara até pra Espanha fazer lá a magia negra lá, já que é pra resolver o problema, eu, por mim, nem voltar. Cara, deixa o Garro parado, velho. Volta depois da pausa, velho. Não força a amizade do cara. Você já falou, essa semana talvez ele já pega... Não, bicho. Vai, faz o careta. Faz o certo pra deixar essa porra de joelho zerado pro resto do ano. Porque a sequência do resto do ano vai ser pesada. E você, Dudu? O Garro em campo, Corinthians só vitórias, é isso? Se for isso, seria ótimo, né? Já colocaria ele no domingo, mas eu prefiro também ser mais cauteloso, esperar um pouco, ver o andar da semana, como é que vai ser, se for o caso, volta só contra o Novo Horizontino, mas vai dosando. Não adianta falar, não, ele tá liberado, supondo que o Gibson falou, ele tá 100%, o joelho tá inteiro. Não adianta o Dorival colocar ele todos os jogos para jogar os 90 minutos. Então eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, ir voltando aos poucos com ele, deixa ele para jogar na Neoquímica Arena, evita viagem, evita desgaste, enfim. Deixa ele pronto com alguns minutos agora, mas para que ele esteja 100% depois da parada. Pô, eu já sou o contrário, mano. Eu amo você, Garro, tô com muita saudade de você e tô pagando a sua infiltração pra você em campo. O Garro com uma perna só joga melhor que qualquer um lá. Saudades do Garro com uma perna só, infiltração no geral nele. Eu tô pagando, Garro, pra você estar em campo. Não aguento mais esse time sem o Garro. Nessa semana rolou muita conversa da história acho que foi a grande conversa, enfim, dos bastidores sobre a possível mudança do uniforme, né, do Corinthians sair da Nike e ir para Adidas. Muito porque o Augusto Melo, pressionado, tá isolado agora, cada vez pior a situação dele no clube e tudo mais. Numa conversa soltou que tem um contrato aí, uma coisa maravilhosa para chegar. E que as pessoas estão falando que essa história do contrato, do Corinthians mudar fornecedor de uniforme, né? A Nike já está com o Corinthians desde 2003, então são 22 anos já fornecendo uniforme para o Corinthians. É o mais longo contrato do brasileiro, né? Só perde para a seleção brasileira, que está com a Nike há mais tempo. Mas, enfim, é impressionante a parceria do Corinthians com a Nike, que pode estar chegando ao final aí com essa história da Adidas. E eu queria trazer, antes de passar para vocês, eu vou pedir a palavra, vou acabar falando um pouco mais aqui dos detalhes, né? O UOL soltou uma matéria, na verdade a Gazeta Esportiva soltou uma matéria e o UOL republicou, no dia 9 de abril de 2025, com os detalhes desse contrato, a matéria assinada pelo Thiago Salazar, né? A Nike vendeu para uma empresa chamada Fisia as operações dela aqui no Brasil. Então a Nike está fora das operações do Brasil. Essa empresa Fisia, desde 2020, assumiu essas operações de venda. Quando você compra lá no site da Nike, quem faz toda a operação é a tal da Fisia, não tem nada a ver com a Nike lá americana, né? O contrato do Corinthians com a Nike tinha aquela história da renovação automática no final de 2024. Dizem que a Fisia e a Nike entraram em contrato com o Corinthians, não encontrou ninguém, e a tal da Fisia mandou e tal, seguindo os ritos previstos no contrato, para renovar automaticamente o contrato. Mas foi a Fisia e não a Nike. O Corinthians está questionando a validade dessa renovação justamente por ser uma empresa de terceira, apesar dela ter direito às operações aqui no Brasil, para sair fora desse contrato com a Nike, não ter a renovação que valeria para 2026, né, já. Na matéria da Gazeta Esportiva, dizem que o Corinthians já notificou a Nike que está questionando essa história de renovação por parte da Fisia. De qualquer forma, no contrato
que está em vigor, enfim, independente se houve renovação ou não, está em vigor ainda, o Corinthians não pode negociar com outra empresa até 90 dias antes do final do contrato. Então, por isso que a gente não está vendo oficialmente nenhum diretor do Corinthians, não pode falar de negociação, porque se falar, quebra o contrato e aí deve ter multa, deve ter um monte de coisa. Só teria 90 dias antes. E presta atenção nesses 90 dias, que é importante para o que eu vou falar depois, né? E mesmo assim, o Corinthians mostrando uma proposta melhor, seja da Adidas, seja de quem for, a Nike tem 180 dias, mesmo depois do fim do contrato, para cobrir essa oferta. Então, imagina que em dezembro, o Corinthians fala, tô saindo fora, Nike. A Nike ainda tem, pelo contrato, a Nike ainda tem 180 dias no ano de 2026 para cobrir a oferta. Então, o Corinthians ficaria 180 dias a quantos meses de opção? Eu sou ruim. 6 meses. 6 meses. Ficariam 6 meses numa penumbra ali, sem saber quem é que está fornecendo material para o Corinthians. A batalha judicial parece longa por esse motivo, né? E no contrato com a Nike não prevê multa de rescisão. Quer dizer, se qualquer uma das partes quiser rescindir o contrato e pagar uma multa para sair fora, não tem essa cláusula no contrato. O Corinthians só pode sair se for por obrigação não cumprida. Quer dizer, no contrato lá está estipulado entrega de camisa, de dinheiro e tudo mais. Se não cumprir uma dessas, o Corinthians pode entrar com uma ação, provar e aí acabar com o contrato. Não existe essa previsão de uma multa para encerrar o contrato, né? Então, assim, a mudança que estão falando que pode acontecer, que está iminente, me parece que não vai... Se os contratos for esse mesmo, a batalha vai ser longa, né, Gibson? Olha, se o contrato for esse mesmo, é mais uma das negociações que vai dar merda do Corinthians. Como tudo é mal feito lá dentro, vai ser outra que vai ser mal feita. E é bom dizer, o contrato foi pela administração do Willian, né? Desde 2017. O contrato foi fechado em 2017. Foi o Roberto de Andrade que fechou esse contrato. A Nike, eles têm adiantado a renovação e transparência, adiantou muitas vezes a renovação do contrato da Nike para receber luvas, né? Para pagar, enfim, dívidas ali. E aí é por isso a Nike também exigiu um monte de coisas para facilitar, claro, ser bom para ela e ruim para o clube, né? Mas enfim, e aí tá parecendo ser uma coisa que assim, resolveram arrumar essa discussão agora, cortina de fumaça para as tretas que tá rolando em cima da administração do Corinthians. Não faz sentido arrumar essa treta inteira agora pra sabe, tipo, ficar arrumando treta pra depois ter que ficar na justiça discutindo, pagando de advogado pra caralho, pra depois correr o risco de perder, ainda ter que pagar uma puta de uma indenização pra Nike. Enfim, tá me cheirando a mais uma dessas negociações merdas da diretoria do Corinthians. Eu acho que eu não vi nada de nenhum contrato assim, que nem que você viu, eu vi pouca coisa essa semana a respeito disso, porque na minha cabeça eu não acredito nisso. Eu acho que é tipo, tô colocando uma boa notícia aqui para ver se eu não sou mandado embora, a despeito das outras más notícias que estão saindo do Corinthians. Eu não acredito, mas nunca no Corinthians é aquilo que se apresenta tão maravilhoso assim, né? Então eu não acredito nisso e pago para ver se isso vai acontecer mesmo. Eu acho que ainda ele cai antes de qualquer movimentação judicial do Corinthians. Mas é uma história muito mal contada. Eu tô muito nesse aspecto que nem a Ana. Eu acho que é tentar plantar uma notícia para tirar o foco de alguma coisa, né? Para tentar falar que tem uma salvação. Porque, que nem você falou, se o Corinthians notificar 1º de outubro, a Nike ainda tem até março de 26 para fazer alguma contra-oferta. E aí, esses 3 meses aí, do jeito que o nosso campeonato começa em janeiro, vai jogar sem nada? Então vamos ver, né? Ou com que material vai jogar? Vai jogar de colete? Vamos jogar de colete? E eu queria colocar um trecho de uma entrevista do podcast Máquina do Esporte, a entrevista do Lênin Franco, que foi ex-diretor de marketing da CBF. A fala dele, e eu peço desculpas, estou usando um trecho sem autorização nenhuma. O pessoal, se quiser acompanhar mais sobre marketing esportivo, vale a pena seguir o canal do Máquina do Esporte. Nesse trecho, ele que foi ex-diretor de marketing da CBF, está falando daquela história da camisa vermelha e sei lá o que aconteceu também da seleção. Mas ele vai passar esse cronograma de o quanto tempo leva para uma camisa chegar na nossa mão ali no mercado, né? Ele está falando da seleção brasileira, mas eu imagino que para os clubes com a Nike deve ser meio parecido. Deixa eu passar o trecho aí para a gente entender. Então, assim, o padrão é você começar a discutir com 2 anos de antecedência. Por que 2 anos de antecedência? Você vai ter, num período, você vai receber uma primeira apresentação deles, dizendo qual é o conceito que eles querem trabalhar.
Não tem desenho, não tem nada, é só conceito. Fala assim, a gente quer falar sobre esse isso, tema. Exato. Aí tem alguma coisa dentro desse tema que vocês acham que vale acrescentar ou vale tirar? Então é uma coisa bem subjetiva. Aí isso volta para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos é desenvolvido por eles um primeiro esboço que é meramente ilustração. Eles vão levar mais 6 meses para começar a produzir as peças piloto. Que aí você vai ver a peça efetivamente na sua frente e dizer, tá ok, não tá ok, tá diferente do que a gente já aprovou no desenho. Por isso são 2 etapas, porque às vezes o que tá no desenho, quando não vai para a realidade, fica diferente. Então aí depois que você tem essa segunda etapa aprovada, aí a Nike vai ter o tempo dela para produção, que ela vai comprar os insumos, e aí quando eu falo insumo, vai comprar tecido, papel de sublimação, etiqueta, gola, punho, cada detalhezinho, porque a fábrica, ela na realidade, ela funciona exatamente como uma montagem de automóvel. Você tem uma fábrica só para produzir a gola, uma só para produzir o tecido, uma só para produzir o papel de sublimação. Depois, isso tudo dos fornecedores vai para uma única fábrica e nessa única fábrica eles reúnem tudo para produzir a camisa. Então, por isso você tem que ter muita folga de tempo para que você reúna tudo de uma vez só e consiga colocar em execução. Então, é realmente um processo muito trabalhoso e que leva, de fato, muito tempo para poder sair exatamente como planejado. Tá aí, então, o Lenin Franco falando no podcast Máquina do Esporte. Ele falou muito mais lá, muito mais detalhes, falou um pouco mais dessa história da camisa vermelha. Então, quem quiser ir atrás disso, vai lá, procura o podcast Máquina do Esporte, o Lenin Franco, ex-diretor de marketing da CBF. Enfim, de qualquer forma, pelo trecho, dá para perceber que são 2 anos ali, 1 ano e meio, entre criar o modelo e chegar na nossa mão. Então, se a gente pensar que o Corinthians vai anunciar que vai trocar em outubro para janeiro, imaginando que todo esse imbróglio jurídico que a gente falou antes se resolveu magicamente, né? A Adidas vai chegar... Em 2026, a gente vai ter um modelo genérico da Adidas, é isso que vai acontecer. Não vai ser um modelo pensado, trabalhado, criado. Vamos pegar a camisa do Real Madrid, sei lá o que, e botar o coisa do Corinthians e vender. Enfim, se for essa mudança mesmo. Então a gente precisa ficar muito esperto quando estão falando que vai mudar já no ano que vem. Eu tô achando que isso tudo realmente é balela. E só para a gente ter uma ideia, né? Na Alemanha, muitos, enfim, desde 1930 é a Adidas a fornecedora de material. Eles já avisaram que em 2027, eles avisaram em 2024, no ano passado, que em 2027 vai trocar para Nike. Quer dizer, 3 anos já com antecedência para a visão que vai trocar para a Nike. Enfim, um clube pode ser um tempo menor, mas não vai ser assim em poucos meses que a gente vai ter um modelo de verdade bom, bonito, legal, para trocar dessa forma apressadamente, né? Bom, Iana, como estão as Brabas? Como foi a semana das Brabas? Então, elas estão jogando agora nesse momento, estou assistindo, Corinthians e Ferroviária. Tá 0-0 por enquanto, mas o Corinthians hoje tá jogando bem, só dá Corinthians, já perdeu uns 3 gols, assim. É um jogo importante, é um jogo de um time que tá acima nosso da tabela, né? A gente pode, se ganhar, galgar mais pontos, é um jogo fora de casa. E no meio de semana a gente teve um jogo, que foi a estreia do Campeonato Paulista, contra o Bragantino. O Corinthians jogou com o time B, C, o Bragantino também, e acabou sendo 4-0 pro Corinthians, na Fazendinha, né? E só para não deixar em branco, né, que a gente tá falando de confusão, né, teve uma confusão no feminino, né, parece que foi anunciado um novo diretor de futebol feminino, e aí o cara se auto-anunciou e não tinha sido falado com a Iris, que é a atual diretora, aí voltou atrás, quer dizer, tá uma maravilha em tudo quanto é lugar. A confusão chegou no feminino. Exato. Demorou, mas chegou. Mas o jogo tá no primeiro tempo, esse jogo? Tá no primeiro tempo, 23 do primeiro tempo agora, e tá 0-0, acabou de começar 8 horas da noite, mas o Corinthians tá jogando bem, então com esperança que o Corinthians vai ganhar hoje. Bom, a gente acabou falando do jogo da quinta-feira, né, pela Sul-Americana contra o Racing, e no domingo temos o Santos, 4 horas,
na Neoquímica Arena. Esse ano jogamos 2 vezes contra o time da Vila na Neoquímica Arena. E foram 2 vitórias de 2-1, né? Em fevereiro foram os 2 gols do Yuri Alberto. Em março, já na semifinal do Campeonato Paulista, né? Gols do Yuri e do Garro. E aí, Dudu? Vai ser 2-1 de novo pra nós? Pode ser, não acho ruim, não. Só eu acho que o Garro não vai fazer, mas seria importante, né? O Corinthians precisa ganhar, recuperar os pontos que perdeu. É clássico, a gente sabe. O Santos vai jogar segunda-feira. E aí depois também só na Copa do Brasil, depois do jogo contra o Corinthians. Mas a gente precisa ganhar. Tem que aproveitar o fator casa, não dá mais para perder esses pontos. E você falou 2-1, eu vou ter que concordar, porque o Corinthians toma gol todo jogo mesmo, né? Não importa se é o Donelli, se é o Hugo, enfim. Então, mas 2-1 tá bom, tá ótimo, 3 pontos. Mas isso que você falou é importante, né? O Santos vai jogar na segunda e o Corinthians vai jogar na quinta, né? Exatamente, o Santos joga amanhã, né, até no estádio aqui do Sem Mundial. Vai jogar ainda com o setor um pouco fechado, porque tá tendo show lá. Mas eles descansam e domingo tem o clássico aqui. E vamos ver, né? O Santos vai estar mais descansado. Embora a situação dele é muito mais desesperadora do que a nossa. Então eles, independente do que aconteça no jogo de amanhã para eles têm que vir para cima e vão dar espaço para o Corinthians. Mas espero que o Dorival saiba mexer no time aí e poupar, porque focar agora no Brasileiro e depois na Copa do Brasil. E, Ana, o Santos trouxe a equipe do Tite, sem o Tite, né? O Kleber Xavier, o preparador físico, o filho dele, todo mundo tá lá no Santos. Como é que você tá vendo essa partida aí? Pra mim não me interessa quem é o técnico do Santos. Pra mim, o Corinthians tem que ganhar, tem que voltar a ganhar no Brasileiro. Não joga qualquer um na quinta-feira e faz o jogo decente no Brasileiro, um jogo pra ganhar, né? O time do Santos, eu não sei se vai jogar o Neymar ou não, mas tem o Soteldo, tem jogadores rápidos, né? Então talvez o Corinthians precisa tomar um pouco de cuidado e escalar uma zaga um pouco mais de cabeça ali. Eu colocaria o André Ramalho, porque acho que o Félix Torres e Kaká não se entenderam muito bem ontem. Mas é o que o Dudu falou, um time que está pior do que nós na tabela, nós temos que fazer na nossa casa ganhar o jogo. E você, Gibson? Como tá vendo aí o clássico domingo? De novo, é a mesma coisa contra o Mirassol. Esse jogo é pior ainda. O Santos tá muito mais afundado no campeonato do que o Mirassol tava. É jogo pra fazer 3 pontos, assim, cara. Eu não quero nem que seja 2-1, que o Dudu falou. Eu quero que seja 2-0. Um pouco de tranquilidade na vida, sabe? Assim, aí você tá pedindo muito. Um fim de semana tranquilo. Aí... Bom, o jogo 4 da tarde, a gente entra aqui, a Irmandade, com a nossa live, 7 da noite do domingo, pra comentar esse jogo e a semana do Coringão. Vocês querem trazer mais algum assunto, comentar alguma coisa? Eu sei que aconteceu um monte de coisa no bastidor do Corinthians, do Augusto e tudo mais, mas eu confesso que no final não mudou nada, né? Ele tá pendurado lá e, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Não, Gui, rapidamente vou falar assim, foi noticiado pela NFL que terça-feira sai o adversário do Los Angeles Chargers. Hoje já tá pipocando muita coisa que deve ser o Kansas. Se for o Kansas, eu acho que vai ser sensacional. Então, acho que vai chamar mais público, vai chamar mais atenção. Vamos ver, provavelmente no domingo que vem a gente traz a confirmação, mas só para noticiar que, além também do adversário do Chargers, que teremos jogos no Mundial Feminino em 27 na Neoquímica Arena também. Então, essas duas boas notícias, já que nosso time não ajudou em campo, pelo menos a gente teve essas notícias fora de campo. Mas semana que vem a gente traz mais informações se realmente vai ser o Kansas. Tem tudo para ser um espetáculo até mais legal do que foi do jogo desse ano, né? Bom, meus amigos, então é isso. Vamos encerrando essa live, encerrando este podcast 437. Mas não sei antes, o Gibson lembrar nossas redes, certo, Gibson? Bora, vamos lá. A gente tá ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos também o Instagram, Facebook, Twitter, /x/x, como você quiser chamar, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky e no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. Ô, Ana, quanto vai ser o jogo na Sul-Americana? Tanto faz. Vai ser 1-0 pro Corinthians. Gol do Kaique. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast. E contamos com todos vocês na semana que vem.
Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.